Fala, gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer para você aqui uma dúvida que muita gente aí tava perguntando, muita gente aí tinha dúvida com relação a esse sintoma aqui no Gol Bola geração 2. E qual que é esse sintoma? Muita gente tava reclamando e falando assim: ah, Rafael, por que que o meu carro, o meu Gol tem um Gol geração 2? Por que que na primeira partida da manhã, esses dias frios, ele fica falhando, ele fica embaralhando, ele fica embolando e fica meio ruim de desenvolver e tal, e depois até acaba melhorando, tá? Alguns fatores contribuem para isso acontecer, tá? Para isso acontecer no Gol, principalmente que o Gol é geração 2, né? Que usa essa parte de motor monoponto e tal. Mas assim, o princípio vai valer até pro MI e tal, né? Qual que é o princípio disso aí? Quando você vai dar partida frio no carro, você tem que entender o que? O carro ele vai usar alguns dados para ele poder dar essa partida. Qual que é os dados que ele vai usar? Temperatura do ar, ele vai usar a temperatura do ar para saber isso. Ele vai usar o sensor TPS para saber que posição tá a borboleta, para ele poder, na verdade, estar se ajustando ali na primeira partida. E ele vai usar ali também, na verdade, o sensor de temperatura de injeção, que é o sensor de temperatura da água, tá? Não é o sensor de temperatura do painel. Muita gente confunde, por isso que eu disse sensor de injeção, tá? Sensor de temperatura ali da injeção. Qual que é a função dele, tá? Igual eu disse, o ar, ele vai medir a temperatura do ar nesses monopontos que geralmente fica direto na TBI, tá? Os APMI às vezes fica direto no coletor e tal, né? Mas esses carros aqui ele fica direto na TBI, esses monopontos. Então ele vai usar, ele vai falar assim: o ar tá mais frio, eu vou precisar mandar um sinal para central, né? Mandado em tensão, em questão de tensão, resistência e tal. Ele envia para central, a central vai falar o que ele vai falar o que para central? Ó, o ar tá 10 graus, tá frio. A central vai entender: ah, deixa eu ver o que o TPS tá falando. Ah, tá pouco aberto. Beleza, agora vamos falar o que a temperatura da água tá falando pra mim. Tá frio mesmo? Não tá? Aí ele vai fazer o que? A central vai falar assim: opa, tá, então tá frio, todo mundo falou que tá frio, eu vou precisar aumentar o tempo de injeção. Ou seja, injetar mais combustível para o carro se manter ligado, para o carro dar uma primeira partida estável e para o carro poder aquecer, tá? É basicamente isso aí que o carro faz nessa primeira partida e do restante de funcionamento também, tá? Algum desses sensores estão com má funcionamento, ele vai dar problema nessa partida frio, principalmente dias bem mais frios, tá? Quando a gente fala partida frio, a gente diz que é a primeira partida do motor, quando o motor já tá aí mais de 4, 5 horas sem funcionar, tá? Então isso aí é chamado de partida frio. Ou seja, a partida frio começou a ter esse problema. Isso a gente está falando mecanicamente, a gente não está entrando em mérito que você pode ter um combustível de má qualidade, tá? A gente está falando isso mecanicamente. A gente pode, usa esse cálculo aí para fazer essa partida frio. Agora sim, um dos sensores, principalmente, são os dois principais que vão determinar essa primeira partida: sensor de temperatura do ar e sensor de injeção. Mais complicado ainda é o sensor de injeção, que é o mais importante, tá? O que ele vai ver? Ele vai ver o que? Ele vai ver assim, não adianta às vezes o ar ele pode falar pra você assim: ah, o ar tá 10 graus, tá? O ar pode estar 10 graus, mas a gente tem que ver quanto que tá a temperatura interna ali do líquido de arrefecimento, né? E esse é o principal para injeção. O que a injeção vai falar? Ela fala assim: ah, tá 10 graus lá fora, o sensor de temperatura do ar tá marcando, mas a temperatura da água aqui, ele tá marcando 16 graus. O que ela vai fazer? Ela vai considerar, vamos dizer assim, eu tô falando de uma coisa bem drástica, tá? Ela vai considerar o que? Metade da temperatura. Ela faz uma média: eu vou calcular em cima de 13, 14 graus e vou fazer o tempo. Então o mais importante nessa história toda aí, que eu não sei se às vezes estou dando muita volta, é o sensor de injeção, tá?
o sensor de injeção, ele é o mais importante em tudo isso, porque se o sensor de temperatura do ar, ele tiver, vamos dizer assim, marcando errado, a única coisa que pode acontecer aí é talvez ele consumir mais combustível, que às vezes pode estar falando que tá frio e tal, né, adiantar ponto, né, o carro começa a adiantar ponto e tal, mas em questão assim de falar de primeiras partidas e tá estável, o mais importante é o sensor de injeção, tá, que é o sensor de temperatura da água ali, tá? O sensor de temperatura da injeção que o pessoal chama, tá? Então assim, muito provavelmente, na maioria dos casos, o que não faz um carro dar partida de manhã, né? O que faz um carro, às vezes, quando ele começa a aquecer, chegar a temperatura de trabalho, ele morrer, ou você vai dar partida depois de quente, ele não pegar e depois de um tempo pegar, é o sensor de temperatura da água. Por quê? Ele pode estar marcando errado, ele pode estar fazendo a leitura errada. Vamos dizer que ele fala para sua central que está 10 graus, só que você já andou com o carro, o teu motor está na temperatura de trabalho, 90 graus. O que a injeção vai entender? Se tá frio, eu preciso aumentar o tempo de injeção e injetar mais combustível. O carro acaba afogando. Por isso que muita gente às vezes relata que o carro assim, ele funciona normal, depois que esquenta, ele não pega. Aí depois de um tempo parado, ele volta a pegar. Por quê? Porque o sensor de temperatura, ele já tá marcando errado e assim, ele tá marcando para menos. Ou seja, toda vez ele vai querer injetar mais combustível quando não precisa. As partidas frias vão ser uma maravilha, porém, depois quando já tiver em temperatura de trabalho, vai ter falha, vai ter carro que não funciona, vai ter carro embrulhando, né? Não, tipo, embolado, não anda, não rende por excesso de combustível, tá? Então assim, o mais importante aí é o sensor de temperatura da injeção, tá? Nesses motores CHT, ele fica atrás do cabeçote, tá? E esse sensor de temperatura da injeção, tá? Eu preciso pegar a imagem também, vou deixar aqui pra você o do motor AP, aonde que ele fica, tá? Esse sensor de injeção. E todo carro ele tem esse sensor para ele poder verificar como é que tá a situação interna ali do motor, para ele poder tá podendo dar as partidas corretas, fazer o funcionamento correto. O carro fica oscilando muito em marcha lenta, fica quadradão, tem muita relação aí com o sensor de injeção e dá problema, viu? Você pode achar que não dá problema e dá problema mais fácil do que você pensa, tá? Eu já tive problema com esse carro aqui quando ele ficou muito tempo parado. Eu não sei se oxidou a ponta ali do sensor e começou a dar problema, mas ele começou a marcar errado. Foi quando eu mandei fazer retífica desse motor aqui, que o carro ficou bastante tempo parado, e quando voltou com o motor, o carro não dava partida, e era esse sensor, tá? Então assim, fique atento a isso. Se você quer saber quais sensores, a maioria dos sensores aí que tem esses carros monoponto, clica aqui em cima aqui, que eu tenho um vídeo aqui que eu mostro pra você todos os sensores desse carro aqui, a função de cada um, o que cada um pode causar pro seu carro, o que não pode causar, tá? Agora, esse sensor aí, eu vou estar testando pra você, eu vou estar mostrando isso em vídeo, um teste dedicado só pra ele, tá? Só pra ele eu vou estar fazendo esse vídeo. É que eu preciso arrumar um termômetro aí pra mim poder estar te mostrando aí essa variação de resistência, que é o teste que a gente tem que fazer, tá? Que é esse teste de variação de resistência conforme a temperatura, tá? Para saber se ele tá marcando correto ou não, tá? Então, acompanha aqui o canal para você ver esses testes aqui, porque muita gente me perguntou por que o carro, as primeiras partidas, às vezes ele falha, fica embolando, embaralhando, fica xoxo. Pode ser o sensor de temperatura, tá? Eu vou trazer vários testes aqui pra você, então clica na bolinha do lado e se inscreve no canal pra você acompanhar aqui esses testes aí, que pode estar acontecendo algum problema aí no seu Gol Bola geração 2 e talvez isso tá te tirando o sono. Então eu vou te mostrar como testar alguns componentes aqui vitais para o funcionamento do carro, tá? Agora eu vou abrir aqui uma questão especial aqui no canal para você que ficou aqui até o final desse vídeo, tá? Você que ficou até o final desse vídeo, muito obrigado por ter ficado aqui. E eu vou falar para você que a gente tá abrindo aqui uma coisa meio que mais inédita aqui no canal. O que a gente vai estar fazendo? Alguns vídeos eu vou estar fazendo igual esse que eu tô fazendo hoje. Eu vou lançar para você, deixar aqui perguntas que você quer que eu responda, tá? Perguntas que você quer que eu responda, dúvidas que você tem aí
com relação ao Gol geração 2. Seja problema de falhamento, seja algum problema de melhoria e tal, né? Pra mim tá vendo, pra mim tá te respondendo, tá? E como é que eu vou te responder? Vai responder nos comentários, Rafael? Não vou responder nos comentários. Eu vou te responder em vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo com todas essas perguntas e as respostas aí para estar sendo mais didático às vezes do que uma resposta escrita nos comentários. Então deixa aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou estar respondendo daqui a uns 2, 3 vídeos. Depois desse aqui eu vou estar gravando já o vídeo, vou esperar o pessoal comentar, ver se você vai comentar a sua dúvida. Daqui a alguns vídeos eu vou estar fazendo aqui um vídeo para mim estar respondendo o vídeo, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu te encontro lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, falou e fui!